E como nós falamos aqui no início do programa, mês de maio, especialmente o mês de maio, ele tem inúmeras datas importantes. E uma delas que faz muito sentido para a gente aqui no Vida Mais é também o Dia Internacional da Enfermagem, o Dia do Enfermeiro, da Enfermeira, que é comemorado agora no dia 12 de maio, e como anunciado, eu tenho o prazer de receber aqui a enfermeira Luma Vasconcelos, amiga de longa data, profissional competentíssima em tudo que faz. E Luma, seja bem-vinda ao nosso Vida Mais. Obrigada, doutor. Estava ansiosa por esse dia, por esse convite. A gente trabalha tanto, Luma, né? E todos os dias praticamente a gente se vê e naturalmente dentro das nossas inúmeras oportunidades que vão acontecendo ao longo da nossa vida, aqui dentro do Vida Mais, Luma, dentro da TV Piauiense, a gente fala de saúde. É o programa da TV Piauiense que a gente fala de informação daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa saúde. Mas aqui a gente não quer falar só de doença e de prevenção. A gente quer falar sobre empreendedorismo na saúde como um todo, sobre gestão, sobre formação de profissionais em geral, médicos e da enfermagem, de todos aqueles que vão estar dentro do serviço cuidando das pessoas. E naturalmente, para a gente, eu me sinto muito feliz de poder lhe receber aqui, né, e poder trazer um pouquinho da sua experiência e de todas as suas atividades aqui dentro, Luma. A gente acabou de ver aqui a enfermeira Alessandra falando do papel da enfermeira dentro de um ambiente também muito singular, que é o centro cirúrgico. Mas eu queria inicialmente, Luma, passar a palavra para você assim. A gente já se conhece há alguns anos, em várias atividades juntos. Sim. Mas quem é a Luma Vasconcelos e como é que você ajuda as pessoas hoje, Luma? Hoje eu trabalho como enfermeira, não mais na parte assistencial. Hoje eu faço essa parte de representação. Eu sou assessora técnica em marca-passo, que a gente trabalha junto. Mas eu passei por essa fase inicial que foi na assistência. Então eu sou formada já há 15 anos e trabalhei em hospital por 6 anos. E depois desse tempo eu ingressei nessa parte de vendas, que não deixa de ser, para prestar assistência técnica em alguns produtos da área cirúrgica, sempre voltado para a área médica. Então, eu nunca saí da enfermagem em si. Então, é aí que a gente consegue ver que a enfermagem tem várias vertentes. Então, como você mostrou a Alessandra administra um centro cirúrgico. Eu já administrei uma hemodinâmica. E hoje eu trabalho nessa parte de representação. Então, assim, é uma profissão muito eclética, que a gente consegue trabalhar em vários lugares, em várias vertentes, Então, tanto para uma empresa, como no hospital, como prestando serviço para uma outra empresa, como é o meu caso. Eu sou assessora técnica e eu presto serviço para uma multinacional. Então, é dessa forma que acontece. E é isso que eu faço hoje. Luma, vamos já falar mais sobre mercado, nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre atendimento, ao cliente de forma geral. A gente, enfim, por mais que quando a gente escolhe uma área da saúde, nós vamos nos dedicar de corpo e alma para salvar vidas, mas naturalmente a nossa função ela não é só, como você falou, não é só a assistência em si, envolve toda esse suporte que é necessário para que muitas vezes o produto específico chegue até o paciente e possa ajudá-lo. A gente vai já falar dessa parte também. Mas, aproveitando o nosso mês especial, que é o mês da enfermagem também, nos seus tempos, e foi lá que nós nos conhecemos, dentro das enfermarias do hospital, mas assim, é importante a função da enfermeira, a doação, enfim, em todos os momentos, e muitas vezes os momentos mais aflitos da vida de uma pessoa. Mas para você especificamente, o que é que representava aqueles momentos que você, ou por plantões, ou por atividades durante a semana, fim de semana, a gente sabe que é um sacerdócio essa nossa atividade, mas o que representava para você cuidar? Então, quando a gente está na formação, costuma-se falar que a enfermagem é a arte do cuidar, E isso envolve muita coisa, Porque ali a gente está cuidando não só de um paciente, mas de uma família inteira. Então, a gente costuma dizer que aquele paciente ele é o amor de alguém. Então, assim, a gente costuma se entregar, dedicar. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem dia santo. Então, assim, a enfermagem é entrega, a enfermagem é dedicação, e a enfermagem é cuidado. Então, assim, quando eu fiz enfermagem, o que mais me perguntavam era: por que tu não fez medicina? Porque não estudou mais um pouco e fez medicina. Eu disse: não, eu estudei o suficiente para fazer o que eu queria. Eu queria cuidar, eu quero ser enfermeira.
o médico passa, prescreve, mas quem fica o dia todo com ele sou eu. Sim. Quem cuida sou eu. Então, assim, o que eu gosto da enfermagem é isso, essa dedicação, esse carinho. O paciente, ele tem com quem contar e eu gosto de ser essa pessoa que ele conta. Sim. Então, é assim que eu vejo a enfermagem, cuidar com amor. E eu acho também, Luma, que assim, esse reconhecimento, por mais que deveria acontecer em todas as instâncias, o reconhecimento da profissão, mas o reconhecimento público e dos pacientes, isso é muito notório também. Muito. Para nós também, sabe? Assim, ao longo da nossa vida, a gente, né, faz as especializações, as formações, viaja, vai e volta e tem a oportunidade de trabalhar com várias equipes. E é uma profissão também que, assim, eu sempre sou muito grato, né, pelas atividades, por trabalharmos juntos, porque o que seria de nós, o médico e a enfermeira, sem a nutricionista do hospital? Exatamente. Sem a fonoaudióloga para aquele paciente que tem dificuldade para uma reabilitação, para deglutir. Então, sem todos os outros profissionais que trabalham dentro do hospital. Então, para a gente é muito salutar o ambiente e eu, particularmente, eu sou muito grato em seu nome, Luma, de todos os enfermeiros e as enfermeiras que nós trabalhamos ao longo dessa vida e que, com fé em Deus, nós trabalharemos muito mais. Mas assim, Luma, falando sobre assistência ainda, tem algum momento que marcou você durante esses anos de assistência? Algum paciente, alguma alta especial, algum caso, alguma amizade que pode ter sido criada dentro de hospital, né, e que você leva para a vida? Algum exemplo, alguma história que te lembra assim? Eu tenho algumas também, né, que boas, outras nem tanto, que a gente também trabalha com sofrimento, mas tem alguma história assim que de fato você lembra e diz assim, poxa, valeu a pena eu ter estudado isso aqui e eu tenho insistido em me tornar enfermeira. Sim, tem uma história muito interessante. Eu trabalhei num hospital que, inclusive você conhece, que ele é voltado para o tratamento de câncer, né? E atendia gente do Piauí inteiro. E eu trabalhava numa ala específica para quimioterapia pelo SUS. E essa paciente era uma índia, ela não falava o nosso idioma, ela só falava a língua deles, né? E ia sempre uma pessoa para acompanhá-la. Então, na primeira quimioterapia, eu a acompanhei. Fui eu que fiz a punção do acesso, instalei quimioterapia, eu conversava com a pessoa que passava para ela. E aí, ela teve alta, fez o primeiro ciclo, e na volta do segundo ciclo, não era meu plantão. E ela não deixava ninguém encostar. Então, eu estava de folga e tudo, aí as meninas me avisaram que ela não aceitava e tudo mais. E aí, por sorte, eu também estava de folga do outro serviço e eu fui lá só fazer isso. E acabou que eu acompanhei todas as quimios dela, teve alta, foi curada. E depois ela foi lá e levou uma lembrancinha, um colarzinho que ela mesma fez pra mim. Então, assim, cara, isso me marcou demais. Eu achei muito interessante, assim, a confiança que ela teve em mim, mesmo sem saber o que eu estava falando. Então, você acredita que com o olhar, com o gesto, o cuidado que eu tive com ela, ela sentiu que podia ter segurança em mim. Então, eu fiquei muito tocada com isso. Gostei demais. Aí, imagina, que outras profissões, né, teria esse vínculo todo? Algum profissional de folga e que teria esse grau de comprometimento e de intimidade com a paciente. Demonstrar, acima de tudo, o amor, realmente. Né? Então, realmente, a nossa atividade, ela nos retribui com isso, né? Porque quando a gente serve também, enfim, a gente sabe que Deus também está ajudando e nos oferecendo mais oportunidades para que a gente possa ajudar mais pessoas. Luma, saindo da assistência, vindo então aqui para mercado. E, naturalmente, nossos telespectadores, nós temos colegas que trabalham com a gente e estudantes também. Aqui tem estudantes de medicina, de enfermagem e nutrição, que nos acompanham e que, de alguma forma, assim como outros profissionais nos espelharam e ainda nos espelham até hoje, muitas vezes o tempo que a gente tem de formado e de atividade, a gente serve para, de alguma forma, inspirar outras pessoas. Né? Como que você vê hoje, então, o mercado da enfermagem? A gente sabe da importância que é a assistência em si, mas o enfermeiro tem muitas outras oportunidades de trabalhar. E como que você vê isso de forma geral? Que outras atividades o enfermeiro pode desempenhar, além daqueles já mais conhecidos de dentro do hospital? Esse é um assunto que eu adoro falar, né? Que envolve muita inovação e eu não falei antes, mas eu trabalho numa plataforma de teleassistência. E isso já é uma realidade. Então, com a Covid, a gente teve esse boom aí da medicina, da telemedicina, e acabou se expandindo para a enfermagem, porque acaba que tudo é interligado, como a gente está falando das profissões.
Então, isso abriu um leque enorme para a enfermagem atuar. Então, tanto com aulas, quanto com assistência de verdade mesmo, assim, propriamente dita, da mesma forma que é feita no hospital, ela também pode ser feita online. Sem falar de outros campos, né? Como uma linha de curativos. Você pode empreender com a clínica de curativos, você pode prestar assistência em domicílio, né? Que é o trabalho do home care. Então, eu acredito assim, o mercado para enfermagem, ele é até saturado pela quantidade de profissionais que se formam, mas a grande maioria não se qualifica o suficiente para... E também não tem esse perfil de correr atrás, de inovar, de ser mais empreendedor. Então, eu acredito que falta isso. E muita gente só se queixa, né? Tem Exato. gente que acha também que só consegue uma atividade, um emprego, se tiver alguém ali dentro... Para indicar. Enfim, a gente escuta isso aí também, não é? Eu sei da sua luta, porque ele conhece há muito tempo. A gente sabe que naturalmente, na minha área também, Luma, eu sou o único médico da minha família e fui todo dia, o primeiro dia, todo dia a gente tem que prestar uma boa assistência, tem que criar oportunidades para que a gente possa se manter bem no mercado de trabalho, né? Se qualificar, se atualizar, como eu vejo você indo atrás de novidades sobre inteligência artificial. Então, assim, tem muitos profissionais ficando para trás nessa questão de tecnologia. Isso eu fico bem aflita quanto a isso. Mas eu procuro sempre estar me atualizando, porque a gente tem que seguir a onda, né? Não é porque a gente tem 15 anos de formado que eu vou ficar nos 15 anos atrás. Então, eu acho bem importante se dedicar, estudar. Você tem que saber o básico, é o óbvio que precisa saber. Mas você tem que saber além. Então, assim, procurar se qualificar. Tem vários cursos, até de graça, que o próprio Conselho de Enfermagem dá pra gente. Você só coloca o número do Corém lá e ele oferta pós-graduação online. Então, pelo Corém, tem alguns que você paga no máximo R$100. Então, assim, pra mim, não tem justificativa para não se qualificar, né? E outra dica que eu costumo dar para os estudantes é procurar se dedicar no momento da formação. Você vai procurar um professor que você tenha mais empatia e acompanha ele nos plantões, pede dicas, como é que eu vou aprender isso, como que eu aprendo aquilo. Então, eu fiz isso na minha formação e foi fundamental para eu ser contratada no momento da minha formação, quando eu finalizei meu curso. Então, assim, procurar estagiar no máximo de lugares possíveis, então se dedicar mesmo. Ah, mas eu trabalho e estudo. Você pode fazer algo online, né? Então, assim, ter jogo de cintura para se destacar antes de se formar. E fazer o que os outros não fazem também. Exatamente. Fácil não é. Curso de enfermagem nunca foi um curso fácil. Não. Nunca foi um estilo de vida fácil. E nem vai ser. Não é porque a gente tem automação, tecnologia, inteligência artificial que vai ser fácil. Então, tem que se dedicar. Aquele sábado, aquele domingo, tem que ir atrás do professor, praticar o network, né? Exatamente. E fazer esses contatos que vão abrir portas. Porque, assim, querendo ou não, ok, tem os concursos. Ah, eu posso estudar e passar num concurso? Ok. Mas não tem vaga para todo mundo. Então, assim, aquela pessoa que vai lhe indicar para o emprego numa clínica particular, alguma coisa, pode ser um professor seu. Então, assim, você tem que se dedicar na formação. Sim. Você tem que tentar ou até conseguir ser o melhor. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça e foi dica dos meus pais e deu super certo, graças a Deus. E tem dado. Luma, falando aí de mercado, de oportunidades, você também, pela sua experiência, representação com diversos tipos de materiais, médicos hospitalares, e também porque você, já lhe falei isso inúmeras vezes, você tem um valor assim, importantíssimo para qualquer empresa que você trabalhe, para qualquer hospital que você frequenta, porque você também tem essa capacidade de se relacionar muito bem com muitos locais ao mesmo tempo e com muitos profissionais, né? Assim, na faculdade a gente não aprende sobre relacionamentos, a gente não aprende sobre gestão, a gente não aprende sobre imposto, sobre nota fiscal, sobre oportunidades, network, né? Venda, naturalmente, porque também, por mais que seja uma atividade, seja um serviço, é uma venda. Como é que você vê hoje o mercado da saúde como um todo e as nossas deficiências que a gente tem nesse tipo de relacionamento? Então, o que eu vejo muito é essa diferenciação das classes, né? Assim, acaba que, é só uma enfermeira. Mas ali é o médico. Então, assim, tem toda essa diferenciação entre as classes, onde todo mundo tem seu valor, né? Então, assim, essa questão de tratamento, de
como você falou, Dos dos relacionamentos. relacionamentos, é muito importante cada um saber o valor que tem. Então, assim, eu posso conversar com você da mesma... Sim, tipo, lógico, que complementa o serviço um do outro. exatamente. Além do próprio relacionamento, Luma, ainda assim, dentro das nossas atividades, muitas vezes, por mais que a gente faça um trabalho bem feito, mas a gente peca, às vezes, em poder transmitir uma mensagem para um público, quer seja na rede social, quer seja nos nossos eventos, nossos congressos, nos nossos atendimentos. Então, assim, dentro da sua experiência, você acha que nós, como mercado de saúde, como que a gente pode evoluir mais, além dos nossos relacionamentos, que naturalmente precisam amadurecer e crescer juntos, mas como que a gente pode prestar uma melhor assistência para quem precisa dos nossos serviços? Quer seja, resumindo, Luma, quer seja na rede social, quer seja em uma recepção de clínica, quer seja no atendimento ao público final. Como que a gente pode melhorar isso? Doutor, eu percebi, foi até interessante você tocar nesse ponto, que eu percebi um gargalo enorme. Vocês, profissionais de saúde, médico, dentista, a gente vê que vocês estão investindo muito nessa questão de rede social. Isso é muito válido, muito. Enfermeiras Só também, sim. né? Nossos amigos também, você também. Só que o pecado tá, o gargalo tá no atendimento antes de chegar em você. Né? O que eu vejo? Existem clínicas que disponibilizam o WhatsApp, você tenta o contato pelo WhatsApp, e você responde 12 horas depois. Não tem sentido. Não faz o menor sentido. Então, assim, você investiu tanto na sua rede social para, na hora do atendimento, o paciente ser mal atendido. Então, assim, eu percebi esse gargalo e realmente é uma aresta que precisa ser acertada, porque pode gerar problemas mais para frente, né? Diminuir o número de atendimentos, ou até mesmo, eu não digo nem tanto na parte no WhatsApp, eu falo também no presencial. Às vezes esse paciente veio, aconteceu um imprevisto, você estava em cirurgia, atrasou, e a forma como você explica para o paciente que vai haver um atraso, ou ele tenta marcar a consulta para um dia, e o dia que ele quer especificamente não tem vaga. Então, assim, não é simplesmente dizer, não tenho vaga, é dizer, infelizmente nesse dia eu não tenho vaga, mas eu tenho disponível dia tal e tal, que estão à sua disposição. Posso agendar qual dia para você? Aquele cliente, ele não pode sair da sua rede de contatos, ele não pode sair da sua bolha, da sua clínica. Sim. Então, assim, é preciso um treinamento, não é simplesmente contratar uma secretária. Você tem que mostrar para ela o valor que você quer passar para o seu cliente. Então, assim, eu quero atender o cliente de plano de saúde, ok? Eu quero atender o paciente de plano econômico, existe um tratamento diferente. Eu quero atender o paciente particular. Isso é um mercado, é um produto que você pode desenvolver também, naturalmente com a sua experiência também. E assim, para de fato treinar, porque não passa, muitas vezes, pelo médico achar que a função dele é só diagnóstico e tratamento dentro do consultório, às vezes não passa pela cabeça dele isso aí. Mas enfim, a gente tem que se espelhar em outras áreas de tecnologia de atendimento ao cliente que vão ajudar, então... E outra coisa que eu penso é que esse cliente da saúde, esse paciente que procura saúde, esse cliente que procura um atendimento, um tratamento ou uma prevenção, ele é um cliente diferenciado, porque a gente precisa atender ele de uma forma que é um paciente frágil. Fragilizar, ele está com algum problema, ou ele está procurando algo e ele tem que ter um atendimento diferenciado. Então eu vi nisso uma oportunidade de atuar, tanto como enfermeira, como na linha que eu gosto, que é a área comercial. Eu achei que se encaixou bem e eu estou investindo nisso agora. Assim, a gente vê que o mundo da enfermagem, de quem quer e quem quer fazer, quem quer se reinventar, quem quer abrir novas oportunidades, o céu é o limite. Exatamente. Desenvolve, o nosso Vida Mais está aqui à disposição. A Core Clínica está aqui, a LogMed está aqui para você prestar esse atendimento, treinar a gente também, enfim, a gente poder divulgar isso, porque você entende que o serviço da saúde em geral e da enfermagem, veja só, a gente começou aqui falando de assistência, estamos terminando aqui falando sobre oportunidades, sobre como melhorar a experiência do paciente. A gente sabe que a jornada do paciente, ela não começa quando está de frente com o médico, teoricamente.
tem muitos passos antes, então precisa, Luma, de pessoas como você para E desenvolver a gente isso aí. precisa criar um vínculo, né? Não é simplesmente vender uma Sim. consulta. Ele tem que gostar do ambiente que ele está, né? Viver essa experiência, né? Que agora só o que se fala é É experiência. experiência, é. Então, Luma, obrigado pela sua presença aqui no eu nosso adorei. Vida Mais. É passar rápido, né? Muito. Passa rápido. Mas que bom que você esteve aqui com a gente. Era também uma vontade nossa, a gente trabalha juntos todos os dias praticamente, Sim. mas que você pudesse vir aqui, outras oportunidades não faltarão e conta com a gente aqui, porque esse Vida Mais aqui ele é nosso para falar de tudo que a gente faz de bom pelas pessoas. Obrigado, Luma. Obrigada a você, doutor. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.